Você Posso entrar? pode. Põe ok aqui ou não precisa? Não, Não, ok. tá tudo ok. Tá certo, tá certo. Ok. Oh, minha gente, mas que vibração boa. Que coisa boa, que delícia. É um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Que Jesus nos inspire, que abençoe-nos a todos nós. Né? O nosso querido amigo e irmão João me pediu que falasse para vocês sobre esse tema. Os animais como estação de transformismo do princípio inteligente, ou seja, do espírito. É isso, né, João? Uhum. Então, nós vamos começar para falar para vocês sobre o tema. Eu vou pedir licença a vocês para falar primeiro sobre perispírito. Nós aprendemos com Kardec que o homem encarnado, ele é uma tríade, ele é o espírito, e o espírito a gente pode entender como consciência, aquilo que é, aquilo que sente, aquilo que tem individualidade, aquilo que é realmente, mas que para se manifestar, ele precisa de um instrumento, e esse instrumento é o corpo. E o espírito, o espírito encarnado, ele tem dois instrumentos. Ele tem o corpo espiritual, onde ele pode se manifestar no mundo espiritual, e o corpo físico, onde ele pode se manifestar no mundo físico. O corpo espiritual é o que Kardec, nós espíritas, chamamos de perispírito. E é o perispírito que eu quero começar a falar com vocês. Ele é constituído da matéria espiritual. Por isso ele pode se manifestar no mundo espiritual. No corpo físico, ele não pode se manifestar, porque ele não tem instrumento para isso. Só o homem físico encarnado é que pode manifestar no mundo físico, porque ele tem o corpo físico. De sorte que aqui já existem, então, as propriedades do perispírito. Para o espírito poder se manifestar no mundo físico, ele obrigatoriamente tem que ter um corpo físico. Se ele não tem, por ser desencarnado, ele vai ter que mediar um indivíduo encarnado, que é o chamado médium. De sorte que todo o fenômeno mediúnico está baseado nas propriedades do perispírito. Mas hoje eu não vou falar isso para vocês sobre a mediunidade. Eu vou falar sobre uma outra propriedade do perispírito, que é o fato dele organizar o nosso corpo físico. É ele o organizador da nossa parte biológica. Por isso, o doutor Hernani Guimarães Andrade o chama de modelo organizador biológico, ou melhor, esta faceta dele organizar o organismo é que se chama modelo organizador biológico e que está no perispírito, é uma propriedade do perispírito. Isso fica muito claro quando você vai estudar a formação de um indivíduo humano. Nós sabemos, com Kardec, que o perispírito se une ao corpo físico desde a primeira célula ovo. Ela multiplica em 2, ele se une, ela multiplica em 4, eles vai se unindo, e vai se unindo, de sorte que o perispírito está unido ao corpo físico, célula a célula, molécula a molécula, até o fim da vida. Essa união só rompe com a morte do corpo físico, aí o espírito se liberta. Esta união, nós sabemos hoje, através de André Luiz, que ela é feita através de forças eletromagnéticas, é um ímã, que junta o corpo físico ao corpo espiritual. Quando vai se formar, eu vou falar da embriogênese humana, mas essa embriogênese é em toda a vida. Formar o embrião humano, chamado embriogênese,
toda a saga da vida que está alicerçada no perispírito, ela vai se manifestar. De sorte que, órgão a órgão, quando ele vai se manifestando, ele vai mostrar toda a conquista da vida que foi alicerçada no perispírito. Por exemplo, vamos estudar um órgão, o nosso coração. Quando você vai estudar o coração humano, a embriogênese, primeiro vai formar o nosso coração humano, ele tem 4 câmaras. É assim que ele funciona. Mas quando você vai estudar como é que ele funciona, primeiro vai ser uma câmara só. E onde existe um coração de uma câmara só? Nos peixes. Depois você vai ver que ele se transforma em 2 câmaras. E onde existe essa câmara? Onde ele aprendeu isso? Nos anfíbios. Depois ele se forma um coração de 3 câmaras. E onde existe isso? Nos répteis. E algumas aves também. E depois ele vai se formar em 4 câmaras dos mamíferos. E principalmente nos mamíferos superiores. E como nós somos mamíferos, o nosso coração de quatro câmaras vai se funcionando assim. O perispírito vai modelando e vai mostrando devagarzinho tudo aquilo que ele conquistou durante toda a sua vida no planeta. Vamos pegar, por exemplo, o pulmão. Se você vê a gênese embriológica do pulmão, no começo, ela forma como guelras de peixes. E depois ele forma um pulmão primitivo, para depois formar um pulmão adulto, um pulmão do ser vivo. Aí você vai dizer o seguinte, mas precisa dessa noção de perispírito? A genética já não nos ensina tudo isso? Precisa a gente pensar em Kardec, pensar em perispírito e tal, etc. De fato, minha gente, a genética nos ensina muitas coisas. A genética, que é o estudo da herança hereditária, biológica, ela nos ensina muita coisa. Mas ela não explica todos os fenômenos. Dentre os vários fenômenos que ela não explica, eu vou dar um exemplo. O caso das moscas cegas. Logo no início da genética, estudou-se muito como funcionava a genética através de uma mosquinha chamada Drosophila melanogaster. É a mosquinha, aquela mosquinha chata que fica sempre em casa, que nós chamamos de mosquinha das frutas. É a Drosophila. Ela foi muito importante no estudo inicial da genética. Estudava-se muito os genes que formam os caracteres do ser vivo. E aí viu-se o seguinte, que todo o caráter, não é só do ser humano, de todo indivíduo vivo, ele tem uma dupla origem. Uma metade desse caráter vem da mãe e metade vem do pai. E para que ele funcione, para que ele se apresenta, ele tem que ter um caráter dominante. Esse é um conceito muito, muito forte na genética. Existe o caráter dominante e existe o caráter recessivo. Se existe um recessivo e um dominante, vai aparecer no indivíduo o caráter dominante. Esse caráter recessivo menor, ele só vai aparecer se o indivíduo teve esse caráter, assimilou esse caráter do pai e da mãe. Só assim o caráter recessivo vai aparecer no indivíduo. O caso das moscas cegas é exatamente de um caráter recessivo. A Drosophila melanogaster, quando ela nasce cega, é porque ela recebeu dos seus pais, tanto o pai quanto a mãe, da mosquinha, esse caráter recessivo. Então, por isso, nós chamamos um caráter puro. Então, qual é a experiência dos geneticistas? Eles pegaram uma cepa de moscas cegas que só tinha esse gene recessivo e cruzaram entre si. O que deu? Moscas cegas, é óbvio. Cruzaram novamente na segunda geração, moscas cegas. Claro, até nós, assim, mais burrinhos, a gente já entendeu esse fenômeno.
Foi cruzando, cruzando, de repente aconteceu um fenômeno. Começou a surgir uma mosca com olhos. E mais durante as gerações seguintes, mais moscas com olhos, mais moscas com olhos, mais moscas com olhos. Aí a pergunta que se faz é o seguinte: como foi que essas moscas recuperaram a sua visão? Se elas não tinham o Shen para isso. Então, a esse tipo de pergunta, a genética não dá resposta. Mas a doutrina espírita dá essa resposta. Ela está alicerçada. Esse caráter está alicerçado no perispírito, aquela função que mais tarde se formará o perispírito humano. Ele está arquivado, essa memória. E mesmo quando há uma avaria do fenômeno biológico, essa formação vai formando com o transcorrer das gerações, ela vai se imprimindo novamente. Aquele caráter que já foi, que já está alicerçado na memória desta formação espiritual. Né? Então, veja bem, não é que os geneticistas não dão a resposta. Eles dizem o seguinte: outros genes se formaram para formar novamente o olho dessa mosca. Tudo bem. Mas como isso em tão poucas gerações, quando a natureza precisou de milênios para formar um olho de mosca? Se vocês já tiveram a curiosidade de olhar um olhinho da mosca, é uma coisa extraordinária, ele é todo facetado. É uma coisa, uma câmara extraordinária, uma conquista biológica da natureza que aconteceu em milênios e milênios. Né? Aí você vai perguntar assim, mas como isso aconteceu na formação do perispírito ou nessa formação espiritual? Como é que isso foi parar na formação espiritual? Para respondermos esta pergunta, minha gente, nós temos que começar a entender a formação do universo. Dizem os cosmologistas, os cientistas, e a teoria mais aceita, que o universo começou como o Big Bang, uma grande explosão, de um ponto que não tinha nem espaço, nem tempo, nem massa, formou uma explosão tão grande que essa explosão, com o tempo, foi formando a matéria, foi formando as galáxias, foi formando as estrelas, foi formando as galáxias, enfim, tudo que existe no universo. E isto, no cálculo dos nossos cientistas, aconteceu há 13,7 bilhões de anos, quando se fala em cosmologia. E você fala em formação de vida, você não vai falar nem em milhões de anos, você vai falar em bilhões de anos. E o nosso sistema planetário, inclusive a nossa Terra, ela se formou há 4,5 bilhões de anos. Então, 13,7, 4 bilhões e meio. Então, no terço final da formação do universo, é que formou o nosso sistema solar com o seu sistema planetário. E, consequentemente, também a nossa Terra. A nossa Terra, no começo, era uma bola de gás incandescente, que foi se resfriando muito devagar. Ela foi invadida, muitas vezes, por muitos meteoros. E destes meteoros, ela recebeu água, minerais, carbono, e etc., etc. À medida que aquilo foi resfriando, este carbono foi construindo materiais químicos mais elaborados, o chamado protoplasma, o primeiro plasma. E quando o primeiro plasma, uma molécula de carbono bem grande, estava pronto, permitiu que se inaugurasse no planeta um fenômeno interessantíssimo. Porque quando isso estava pronto, foi possível o princípio inteligente acoplar na forma física. E quando o princípio inteligente acoplou nessa forma física, que é o protoplasma, surgiu a vida. Quando isso? 3,8
bilhões de anos atrás, nos mares primitivos de nosso planeta. Essa vida foi se multiplicando, que é uma condição da vida, reprodução. Ela foi se reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo. E as primeiras formas de vidas eram vidas unitárias, eram microbactérias. Temos formas de vidas mais elaboradas. Trabalhando. Alcione, por favor, Márcia, desliga seu microfone, Márcia, por gentileza. Isso. Então, a vida se formou há 3,8 bilhões de anos. E ela se formou no mar, em micro-organismos, em células únicas. Isto foi uma porção de miríades dessas vidas, as mais variadas formas de bactérias que existem até hoje, tá, etc. São vidas unicelulares. Até que, dentre essas variações dessas vidas unicelulares, formam uma que chama estromatócitos, que existe no planeta até hoje. Ela tem uma característica interessantíssima. Elas são umas algas que aprenderam a fazer fotossíntese. E, ao fazer fotossíntese, ela transformou isso em oxigênio, tanto no meio marítimo como na atmosfera terrestre. Esse estromatócito existe em tudo quanto é lugar hoje no planeta. Existe até hoje. Este oxigênio do planeta permitiu que as formas fossem muito mais elaboradas, porque com o oxigênio, essas células que aprenderam a usar oxigênio tiveram uma fonte de energia muito maior do que quando elas não tinham oxigênio. De sorte, isso foi um sucesso tão grande que os trilhões de células que formam todo o nosso organismo, órgãos, etc., elas usam o oxigênio para obter a sua energia. Então, esta formação do oxigênio, etc., permitiu que esta vida, que até então era unicelular, ficasse mais complexa. Elas puderam se unir e formar organismos ainda muito primitivos, mas já pluricelulares. Organismos como os organismos que foram gerar o reino vegetal e depois o reino animal. Primeiro o reino vegetal, e depois desse reino vegetal, uma coisa intermediária entre vegetal e animal, que antigamente os biólogos chamavam de zoófitos. O nosso Allan Kardec, lá na Gênesis, ele fala em zoófitos. O que é um zoófito? Ele é meio animal e ele é meio vegetal. Então, como vegetal, ele é alicerçado nas rochas e ele tem todas as características de um vegetal, mas é um animal. Um exemplo que nós podemos falar para vocês é o coral. O coral marítimo e o coral fluvial. Você olha o coral e você jura que é um vegetal. Ele tem a raiz alicerçada nas rochas. Ele tem folhas, ele tem isso, ele tem aquilo, como um vegetal. E, no entanto, ele é um animal. Né? Então, é um intermediário entre o vegetal e entre o animal. E destes animais, aí foram produzindo animais mais elaborados. Os pólipos, os eumintos, os moluscos, mais tarde, os crustáceos, os peixes, os répteis, os mamíferos e os humanos, que nós somos também animais. Né? Como isso aconteceu? Aí o nosso espiritismo vai dizer o seguinte: existe a mente divina. E esta mente divina já tinha isso, nós vemos isso no Livro dos Espíritos, já tinha sementes de tudo isso, arquétipos, que só estavam explorando a ocasião oportuna, quando a matéria oferecesse condição, para ela se fecundar e ela aparecer. Então, as mônadas celestes ou as sementes espirituais. Quando a matéria está pronta, ela é fecundada e surge uma nova espécie,
Quem estudou muito isso, quem estudou, e a teoria mais aceita hoje, é o naturalista inglês Charles Darwin. Como é que ele chegou a esta conclusão? Ele desenvolveu uma teoria chamada Teoria da Evolução das Espécies por Seleção Natural. Veja quando surgiu isso, 1859. E quando foi que surgiu o Livro dos Espíritos? 1857, ali, ó, junto. Tá? 1859 e 1857. Na opinião de Charles Darwin, isso baseado em muito estudo e muitos fatos que comprovaram a sua teoria, a teoria da evolução é o seguinte: quando nasce um indivíduo e nasce miríades deles, eles não são totalmente iguais a seus pais. Eles são muito semelhantes, mas não são totalmente iguais. Eles têm características ligeiramente diferentes dos seus pais. Quando essas características permitem que eles enfrentem melhor as intempéries do ambiente, eles são automaticamente selecionados. E aqueles que não conseguem sobreviver adequadamente são eliminados. Esses que têm esses caracteres, que permitiram ele uma sobrevivência melhor, vão transmitir aos seus descendentes, que também produzem uma miríade de formações novas, umas positivas em relação ao meio ambiente e outras negativas. Aqueles indivíduos que têm características mais adequadas para enfrentar o meio ambiente, automaticamente eles são selecionados. Então, é assim, na opinião de Charles Darwin, que a evolução aconteceu no planeta. E isto antes da genética, antes de vir a genética. Quando veio a genética, e que falou dos caracteres, dos genes, da recessividade e tal, etc., e das mutações gênicas, ficou mais evidente ainda a teoria de Darwin. Então, a teoria da seleção das espécies de Darwin, associada à genética, é um passo muito importante para nós compreendermos a evolução de vida do planeta. Ela é tão matemática, ela é tão previsível, que ela foi chamada teoria mecanicista da evolução. É a teoria de Darwin associada à genética. Ela explica muita coisa. E é impossível você estudar e entender o mecanismo da evolução da vida sem o uso dessas duas teorias. Mas, embora ela explique muita coisa, ela não explica tudo, minha gente. Ela não explica, por exemplo, como é que uma espécie surgiu da anterior. Olha que fenômeno impressionante. Ela surgiu da anterior, mas ela tem uma modificação gênica tão grande que ela não se entrecruza mais com o seu ancestral. Ela só entrecruza entre si, e agora é uma espécie diferente. E assim sucessivamente. Como é que essa espécie surgiu? Esse fenômeno é um óbice muito grande na teoria da evolução. Charles Darwin procurou a vida inteira responder essa pergunta, mas não conseguiu responder adequadamente. Mas o nosso espiritismo vai responder. Ele vai dizer que a mente divina, o espírito, o princípio inteligente, ele tem todas essas sementes prontas. Quando existem as condições planetárias para isso, quando existem as condições biológicas, este arquétipo, essa semente, ela vai fecundar e vai formar uma espécie nova. Né? Então, é um princípio inteligente, é um princípio é o princípio da formação. E assim vai assim sucessivamente. Então, vai formando toda a espécie animal, dos anfíbios vai formando os répteis, dos répteis se divide, forma as aves e forma os mamíferos primitivos, depois os mamíferos mais elaborados, até chegar ao Homo sapiens, ao ser humano. E o ser humano
só apareceu no planeta há 300 mil anos atrás, o que é, em termos biológicos, muito, mas muito recente. Quando nós estamos falando que a vida tem 3,8 bilhões de anos, o ser humano só tem 300 mil anos. E ele veio de um ancestral do macaco, que Kardec fala que foi o arcabouço que permitiu a fecundação de um novo ser, do ser humano. Né? E o homem, ele tem uma característica muito diferente dos animais. Ele tem uma cognição fora do comum. Você vai me dizer que os animais também têm cognição? Tem. Os animais superiores têm. Mas não dá para comparar com o ser humano. O que foi que aconteceu nessa evolução biológica tão transcendental desse jeito? O que permitiu isto? Então, algumas coisas permitiram que o ser humano tenha essa função cognitiva tão elaborada. Postura ereta, a fonação, capacidade de emitir som, a linguagem articulada e o pensamento contínuo, capaz de permitir que ele faça analogias, prever as coisas cognitivamente e tomar as decisões. Quando permitiu que ele tomasse as decisões, ele ganhou a liberdade de agir, o livre-arbítrio. E ganhando a liberdade de agir, ele passou a ser responsável pelos seus atos, a responsabilidade. E isto, embora a genética não explique esse salto tão grande, o nosso espiritismo vai explicar, e nós vamos ter metaforicamente isto na Bíblia, na Gênese de Moisés. Então, na Bíblia, Gênese de Moisés, nós vamos ver que no sexto dia, quando se formou o homem, os períodos, né? Os períodos geológicos da Terra, no sexto dia, no sexto período que se formou o homem, Jeová, que é Deus, do barro, soprou aquele barro e formou o homem à sua imagem e semelhança. Não é isso que está na Bíblia? Então, o que é este barro, gente? Este barro é toda a formação biológica que existe em nosso planeta. Tudo aquilo que já estava, já nos antropóides, já tinha a matéria para ser fecundada deste arquétipo humano. E este arquétipo humano tomou o nome de Adão. Então, Adão é o arquétipo humano, a gênese da humanidade. Por isso, nós somos chamados de a raça adâmica, a raça humana. E o Kardec vai nos dizer o seguinte, que assim como nasceu, assim como nasce um indivíduo, qualquer um de nós, ele nasce criança, passa para a primeira infância, passa para a segunda infância, depois pré-puberdade, puberdade, adulto jovem, adulto maduro, depois ele chega à senectude, depois ele morre. Então, é assim. A humanidade também. Ela cresce, ela nasce infantil. É a escala espírita que Kardec nos diz. Lá ele fala isso em Livro dos Espíritos e elabora melhor essa ideia no livro Céu e Inferno. Então, o espírito nasce criança, é um espírito ignorante, ele é simples e ignorante. E ele vai passando as várias etapas da sua maturidade, da sua infância, da sua pré-puberdade, da sua maturidade. Quando ele chega à sua maturidade, ele vai se transformando nos chamados espíritos superiores e sábios, onde o bem predomina em seu comportamento. A hora que ele chega a esta fase, ele já está pronto, isso é Kardec que nos ensina, para passar para uma outra fase, uma transhumana. Ele vai passar para a situação angelical. Então, usando os próprios termos de Kardec, daí para frente, ele não precisa mais da reencarnação. Ele vai se unir ao Criador e vai formar novas espécies
de anjos, arcanjos, serafins, etc, etc. Esse é um livro dos espíritos e os livros Céu e Inferno. São espíritos unidos ao Criador, onde, como eles vivem, é um reino de amor, de luz e de bem-aventurança. É neste reino em que todos nós somos chamados a palmilhar um dia. Quem são esses espíritos? Quais são eles? Né? Eles são os chamados, na linguagem de André Luiz, os completistas. É bonito esse termo, né? Aqueles que estão completando o estágio humano e já vão se transformar num outro ser superior, onde o arquétipo principal nosso, mais conhecido desse ser superior, é Jesus. Jesus veio inaugurar este novo homem e esta nova humanidade. Por isso, Paulo de Tarso, muito apropriadamente, o chama de o novo Adão. Então, Adão, a raça humana. O novo Adão, a raça crística, ela veio iniciada por Jesus. Né? É o arquétipo que mais conhecemos do arquétipo crístico, ele está muito presente em Jesus. E Jesus veio para nos tirar do dor e do sofrimento que está vinculado à espécie humana e levá-lo para um outro estágio evolutivo. Depois que ele faleceu, depois que o mataram Jesus, e que aposto nessa ocasião cada um foi para um lado, ninguém quis testemunhar que era discípulo do Cristo, depois disso eles se reuniram ainda em Jerusalém, e pensando em tudo aquilo que eles estavam vivendo e tal, etc., quando o Cristo, quando Jesus apareceu entre eles, totalmente materializado. E não veio criticar ninguém. Ele veio falando shalom, paz a todos, não fiquem desesperados, porque eles não se conformavam deles terem sido tão covardes, que é próprio do ser humano, qualquer um de nós ia sair correndo também, né? Mas aí ele abraçou a todos eles e soprou no ouvido deles. Depois que ele soprou, ele transmitiu o seu espírito, aquele espírito que o animava, a eles. Então, veja a correlação que João nos faz da Bíblia mosaica. Assim como Jeová soprou aquela matéria, que já estava pronto para gerar o ser humano, o Cristo soprou na matéria humana já bastante elaborada nos seus discípulos, para que formasse uma nova humanidade, a humanidade crística, onde eles iam entrar no reino da paz, do amor, da luz, da bondade, no reino dos céus, o chamado reino dos céus. Quando nós vemos assim, e vemos que o nosso André Luiz chama esse ser que já está prestes para ir para se transformar no homem crístico, ele chama de completistas. Eles já estão se candidatando a um reino de bem-aventurança. E quando nós pensamos num reino de bem-aventurança, de amor, de paz, de luz e tal, etc., nós lembramos do Sermão da Montanha. As bem-aventuranças. Quem são esses bem-aventurados? Bem-aventurados bem-aventurados os pobres de espíritos humildes, os aflitos que serão consolados, aquele que tem fome e sede de justiça, aquele que clama por aqueles que são misericordiosos, que vão alcançar misericórdia, os de puros de coração, porque estes verão a Deus, os mansos que herdarão a terra, e aqueles que promovem a paz, porque deles é o reino do céu. Então a gente vai vendo tudo isso, e quando olhamos toda essa saga da vida, que todo o trabalho do espírito, desde a primeira célula, do primeiro átomo, até o arcanjo, nós vemos que o que moveu tudo isso
é o princípio criativo, é o princípio da evolução, em que todos nós estamos emergidos. E como que o Espírito fez toda essa elaboração? Ele fez através de miríades de experiências biológicas, seja no reino animal, seja no reino vegetal. Todas essas miríades de vida constituíram estações de transformismo do espírito, do princípio inteligente. A maior parte dessa vida, tanto no reino vegetal e no reino animal, já não existe mais no planeta. Mas herdaram, deixaram como herança miríades de outras vidas, tanto no reino vegetal como no reino animal, que continuam sendo estações de transformismo do espírito, do princípio inteligente, que foi o que vocês me pediram para fazer hoje. Mas eu gostaria de dizer ainda mais uma frase para vocês do nosso querido Allan Kardec. Nascer, viver, morrer, tornar a nascer e progredir sempre. Tal é a lei. Esta frase é atribuída a Kardec. E ele colocou no frontispício do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. É isso, João. É isso que eu não sei se era isso que você queria que fizesse, mas foi como eu Maravilhoso, é isso. elaborar esse tema para vocês. Nós que agradecemos. Agora nós vamos abrir para dúvidas, perguntas. Pessoal, agora vocês podem abrir o microfone. Tudo isso te pergunta que Olha, o pessoal tá... Tudo isso te pergunta. Você é tão clara, Alcione, que o pessoal não tem dúvida. Ai, ai. Pessoal, vamos aproveitar. Carol. Sempre chama Carol. Realmente o encadeamento é lógico, foi assim muito bem explicado e de alguma forma, né, explica a evolução do princípio inteligente, né? E mais uma vez o nosso respeito aos nossos irmãozinhos, porque através da evolução das espécies nós estamos aqui. Então a gente tem que respeitar os nossos irmãozinhos. Muito obrigada pela aula, doutora, maravilhosa. Eu que agradeço, Carol, a oportunidade. Pessoal. Eu não estou conseguindo levantar a mão. Pode falar, Posso falar? Rosane. Eu estou embasbacada aqui. Eu passei pela evolução humana inteira. Muito obrigada, doutora. Foi uma coisa maravilhosa. Deu até um pouco mais de paz para a gente e de tranquilidade, sabendo que o princípio inteligente está na gente, um pouco de esperança, né? Porque a gente ainda tem. Eu estou pensando assim, a gente está mais para a infância, primeira infância, do que qualquer outra coisa. Às vezes, acho que os animais estão evoluindo mais rápido do que a gente, depois de tudo que está acontecendo. Como é que é? Eliana? Rosângela. Rosângela. Nós não temos a pretensão de ser completista, mas na primeira infância não estamos, não, senão nós não estaríamos aqui. Eu estou me sentindo na primeira infância. Nós já estamos, tanta coisa para evoluir. Envolvidos pelo Espírito do Cristo. Ele já nos chama muito forte ao coração e nós já estamos muito estamos muito assim impressionados e desejando a nossa evolução. Então, primitivos e ignorantes não somos, não. Deus nos ajude. Você quis perguntar alguma coisa, Eliana? Não, eu estou assim, saboreando tanto conhecimento. A gente, normalmente, a gente vai nas nossas leituras, nos nossos estudos cartesianos, tendo algumas informações. Mas a forma como foi colocado
realmente é muito didático. E eu fico pensando, quando a Ciane falou que nós fomos aproveitados primeiro dos macacos, né? Da formação do macaco, da situação de aproveitar o que ele poderia ir para chegarmos aonde estamos. Então, eu fico pensando também um pouco, Alcione, nas gerações humanas que virão, como virão muito mais aperfeiçoadas materialmente falando, que a gente, inclusive, leva essa herança perispiritual, né? Exato. Que, Bom, eu não sei como é se que é o teu você nome mesmo, bem? pode me responder isso, mas você acredita que isso pode acontecer Eu tenho nas certeza, próximas a gerações? gente tem certeza. Nós viremos muito melhor, né? Então, você já vê essa criançada, elas têm uma facilidade de aprendizagem, uma coisa grande, né? Muito grande. Na realidade, eles não estão aprendendo pela primeira vez, estão se recordando. Quando nós voltarmos, também vamos ter essa aprendizagem muito rápida, né? Porque nós vamos recordar aquilo que nós já fizemos antes, né? Então, isso vai acontecer automaticamente, com certeza. Então, é interessante, porque vocês estão falando tanto nos animais, então, é desta experiência animal que gerou o ser humano. E essa experiência animal, de tudo que nós temos, e também do ser humano, que vai gerar o que Paulo de Tarso vai falar, corpo espiritual. Então, ele vai falar em Coríntios, na carta aos Coríntios, do corpo material, do corpo animal, será gerado o corpo espiritual. Do corpo corruptível será gerado o corpo incorruptível ou o corpo glorioso de Cristo. Então, esta é a matéria que, bem elaborada, será pelo Cristo. O arquétipo Cristo vai ser elaborado para a nossa vivência crística. Ai, que maravilha. Ai, agora não, você está fechando com chave de ouro. É isso aí, é a bem-aventurança, os bem-aventurados. Carol, você quer perguntar alguma coisa? Está com a mão levantada? Sim. Não, só fazer um comentário de como nada na espiritualidade acontece por acaso. A humanidade foi preparada para receber o Consolador prometido através de Kardec, e, paralelamente, Darwin estava montando o livro, escrevendo o livro da evolução das espécies. Estava assim, parelho. Então, E toda a tudo... ciência estava desenvolvendo para que Kardec pudesse formular. Porque Exato. o espiritismo, né, Carol? O espiritismo, ele tem a incumbência. Veja que as religiões brigam com a ciência briga com as religiões. E o espiritismo se propõe a ser o elo entre a ciência, a filosofia e a religião. E tem feito isso de forma magistral até o momento. Perfeitamente. Então, mas o que a gente tem sempre que ter em mente é que tudo no plano espiritual obedece uma programação. Nada aparece assim de repente. A humanidade foi evoluindo do obscurantismo, depois veio com o iluminismo, e na sequência veio a obra de Kardec. Então, e realmente unindo ciência, religião e filosofia. É muito interessante isso. Exatamente. E como nós somos abençoados de podermos estar nisso e temos abertura para isso. Então, não somos mais simples e ignorantes mais. Nós não somos completistas, mas também não estamos lá na primeira fase do desenvolvimento. Alcione, é por isso que eu sempre falo, você é responsável por mim. Eu não. Você lembra muito bem. Ah, menina, eu fico feliz de ter tido você como minha mestra, Olha, tudo isso a gente educadora. encontra nos livros do Dr. Hernani, isso é da minha cabeça. Sim, exatamente. Eu vou até passar para Os ele. livros do Dr. Hernani, que tem tudo isso, eu procurei fazer um resumo, melhor que eu pude, para trazer a vocês. Com certeza. Eu já vou pegar os livros e já vou mandar para eles.
né? Quem tem interesse em estudar mais profundamente essa parte, lê os livros do Dr. Hernani, que você sabe, né? A gente estudou muitos anos os livros do Dr. Hernani. E eu Isso sinto ajudou bastante a gente no curso, né? muito, ajudou muito a gente. É por isso que eu não gostaria que morresse, sabe? Assim, parasse, como a gente estava fazendo naquela época, estudando, revendo 3 vezes o mesmo livro, aquela série toda dele e seguindo. E hoje até falo com meus alunos sempre. Se eu fosse arquiteto, eu não daria certo. Porque eu comecei o espiritismo, em vez de começar pela base, eu comecei pelo ápice. Lembra? Em vez de eu Não foi, começar o foi só. espiritismo, em vez de eu Não começar é o pelo espiritismo, ápice, né, querido? Você pegou pela base. eu não Porque peguei a base, né? O Kardec começou pelos fenômenos. É pela ciência que Então, tá. o Espiritismo começou Então, pela ciência. exatamente, né? Mas Depois daí foi extraída a filosofia, eu né? tive E você. a parte que Uhum. Para a gente estudar o espiritismo científico, como nós estudamos há muitos anos, para mim, eu era leigo de tudo, para mim foi exatamente não a minha ali o aprendizado para mim foi uma base sólida que você me deu, entendeu? Você me deu uma base sólida. Porque quando eu entrei para estudar o espiritismo mesmo, estudar toda aquela base, o básico, tudo, eu tirei aquilo tudo de letra. Eu comentava com você, tirei tudo de letra, porque a gente aprendia o básico do básico do básico e eu ficava, eu, cadê? Vamos aprofundar mais. é Eu muito tive que ir para bonito, né? você. E é isso mesmo, Exatamente. Alcione. Por isso eu fico muito feliz, te agradeço sempre de estar junto Eu que comigo, agradeço estar com vocês, João. É, muito bom. porque é uma formação assim, como você mesmo falou, é uma coisa que já está armazenado no meu perispírito. Como você vê, algumas Exatamente. coisas a gente Só recordou, né? recordamos, né? E fizemos Exatamente. exatamente isso. Vamos lá, pessoal, nós temos alguns minutinhos, perguntas, dúvidas. Só pede para ela vir sempre, João. Com certeza, a senhora não vou deixar, ela não vai escapar mais da gente mesmo. Porque esse segundo semestre, Alcione, esse segundo semestre é bem isso, mais profundo, sabe? O primeiro semestre é bem aquela base mesmo, de Kardec, tudo. O segundo semestre é uma coisa mais aberta, trazendo conhecimentos, mas tudo embasada com a doutrina espírita. Por isso eu falo, nós estamos estudando a espiritualidade dos animais na visão espírita. Então, vem gente falam sobre outras religiosidades, fica até feliz que existe a forma de ser falado, mas a base nossa é o espiritismo. E é como vocês mesmos estavam falando aqui agora, essa tríade, não tem como a gente escapar disso. Por isso eu pergunto, mais alguém, pessoalzinho? Vamos aproveitar a doutora, que ela está tão longe e perto ao mesmo tempo. Hoje não existe mais longe, né? Não existe. Eu lembro, Alcione, o livro que eu li, um dos primeiros livros da minha vida, aquele livro Longe é um Lugar que Não Existe. Hoje é um lugar que não existe. Acho que muita gente leu esse livro. Exatamente. Hoje é um lugar que não existe. É isso mesmo. Só mais uma pergunta, doutora. Na visão da senhora e também de você, João, considerando os animais, vocês conseguem ver que a ciência começa realmente a ter um pouco mais de interesse, um pouco mais de fundamento para ver exatamente esse grau de evolução, esse grau de, como a gente pode dizer, de existir um perispírito e que os próprios animais... A gente vê que os próprios animais hoje têm uma reação diferente do que tinha alguns anos atrás. A gente percebe essa evolução, mas a ciência atualmente, vocês que têm mais contato com toda a ciência, existe algum movimento, alguma coisa mais assim, onde eles estão descobrindo esta junção entre o que a gente vê no Espiritismo e o que eles veem como ciência?
Até onde eu sei, Carol, não. Eles entendem que é uma elaboração própria, que eles estão mais junto com o comportamento humano. Então, é o nosso comportamento que está mudando o comportamento dos animais, e não o contrário, né? Na realidade, isso também é verdade, né? Vai chamando para si, vai chamando para a humanidade, vai estimulando os animais a se humanizarem, né? A gente vê isso do ponto de vista espiritual e também do ponto de vista comportamental. E do ponto de vista científico, para os seres humanos, a senhora vê um pouco mais de percepção, um pouco mais de sensibilidade para se entender esse nível, como a gente pode dizer, esse nível crístico, do qual a gente está sendo preparado, ou ainda é uma coisa bastante... Não, isso entre os humanos está bem característico, né? Há algumas décadas atrás, o animal era fora de casa, era um bicho. E hoje é um filho para muita gente, né? Então, a mudança do comportamento humano com os animais é muito, muito grande. Ainda tem muito que avançar, mas já melhorou muito, muito mesmo. Eu vou falar em relação à minha profissão. Quando iniciei quando era acadêmico ainda, os animais eram exatamente isso, senhor. É animal, né? No quintal, era animal mesmo, não podia entrar em casa, tinha que ficar preso, os que são considerados cães de guarda tinham que ficar amarrado, ter uma refeição por dia e como obrigação cuidar da casa, né? E, e a veterinária era muito pequena, 30 e poucos anos, 30, 40 anos, era muito pequena. Em São Paulo, o estado de São Paulo, só tinha veterinária na USP, em Botucatu e Jaboticabal. Era a USP e o Nesp, Jaboticabal e Botucatu, só. Hoje, tem mais de 50 faculdades de veterinária em São Paulo, capital, muito mais. Você entendeu? Então, a veterinária cresceu, a visão dos cientistas também em relação aos animais, principalmente os neurocientistas, né? Que eles provaram que os animais são sencientes, e a palavra senciente era falada na época dos grandes filósofos. Até o próprio Charles Darwin tem um livro falando sobre os comportamentos dos animais, os animais como inteligente, como ser que tem a sua opinião, o animal que tem medo, que tem raiva. Tem são sencientes mesmo. Então, é uma coisa que nós estamos vendo que eles estão sendo vistos diferente. Eu sempre falo também, Alcione, Jesus, nosso mestre, responsável para nos levar até Deus, através do aprendizado, do amor, e nós somos responsáveis pelos nossos irmãos menores, vamos considerar Sem dúvida. assim, né? Responsável para levá-lo, trazê-lo. É tudo uma Isso, corrente, é um elo, né? exatamente, né? Trazendo para mostrar exatamente o que é que nós podemos fazer por ele, ter uma visão diferente, porque quando Jesus falou amar o próximo, ele não chegou a falar assim, amar o próximo humano. Esse próximo é geral. É plantas, é o irmão humano, é o irmão animal, tudo. Amar o próximo. Eu tenho essa visão que ele falou nesse sentido, não no sentido que a gente acha que é aquilo. É uma coisa muito mais ampla que a gente, com o tempo, vai tendo uma consciência de uma simples amar ao próximo. E o amor incondicional, como a gente já está armazenado, isso daí também, através do nosso perispírito, e a gente acabou cobrindo com o nosso orgulho, vaidade, isso aí já está pronto. E os animais estão nos mostrando, querendo fazer a gente relembrar desse amor incondicional, e nós temos essa dificuldade de olhar e falar assim, não, que eu preciso mudar. Então os animais estão aí para nos ajudar também, para a gente rever. E é por isso que eu estou espírita nessa encarnação, espero estar em outras, se não surgir uma mais completa, que eu acredito que nada é estático, e vamos aprendendo cada vez mais. E temos muito que aprender, porque Kardec não fez uma doutrina fechada, ela é aberta, né? Então temos muito que aprender ainda, muitos espíritos vão nos mostrar ainda sobre a vida. Pessoal? Eliana, quer perguntar?
Vai, Eliana. Não, é isso que você está falando, João. O Livro dos Espíritos, Kardec diz que o Espiritismo é a porta para a universalidade. Então, a gente não pode engessar dentro do Espiritismo. A gente tem que estar se atualizando e tem que evoluir, né? Então, não dá para ficar como a gente estava 40 anos atrás, 30 anos atrás, 20 anos atrás e há 10 anos atrás. Porque do jeito que a evolução está sendo rápida em termos de conhecimento, né? Que não é sabedoria, mas é conhecimento, o espiritismo ele vai se desenvolvendo. A gente já não precisa tanto de sessões de materialização, nem de mesas voando, mas a gente precisa entender que a gente não é, a gente é um caminho, um caminho. O espiritismo não deve se engessar. Falei demais. Se o espírita for kardecista, não vai engessar mesmo. Lá Não vai. na Gênesis, ele fala essas características da doutrina espírita, se ela deve acompanhar a ciência. Se a ciência provar algum ponto que ela esteja em erro, o espiritismo muda este ponto e acompanha a ciência. Ele ainda conclui: ou o espiritismo acompanha a ciência, ou fatalmente perecerá. É Isso é Kardec, meu bem. Então, se a pessoa entendeu Kardec, é assim que ela tem que, ela tem que entender que o espiritismo é dinâmico, como qualquer outra ciência. Como a vida é. É dinâmico. Carol? Eu só queria complementar a respeito de como os animais nos ensinam. Nós temos que ter os olhos bem abertos para a realização. A cachorrinha que eu adotei, ela foi resgatada por um casal a 160 quilômetros daqui com um ferimento na cabeça, à beira da estrada para morrer. O rapaz desceu do carro, pegou, cuidou, levou para o veterinário. Bom, meses depois, ela veio parar na minha casa. O rapaz veio visitá-la. De imediato, depois de muitos meses, ela reconheceu o rapaz e teve uma reação de amor tão grande com ele. Sabe aquela reação que o cachorrinho solta o xixizinho? De alegria? Quer dizer, olha a memória dela. Ela sabia que aquela criatura tinha sido responsável pela sobrevivência dela. Então, nós temos que estar muito atentos à manifestação dos nossos animaizinhos. Eu acho que, no mais das vezes, eles nos ensinam, principalmente o amor incondicional. Com certeza. Vai ser legal ver os próximos anos, né, doutora, quando a ciência descobrir muito mais esta junção. Fico só esperando o que acontece dentro de alguns anos com essa nova geração, constatar exatamente o que a senhora está nos explicando sobre Kardec, sobre a evolução humana. Vai ser muito bonito ver a complementação, como é que a gente vai explicar? Não dá nem para explicar, não tem como explicar, mas deu para a gente entender bem o que a senhora explicou. Muito obrigada. Viu, Rosângela? Rosângela, por isso eu falo que eu sou grato sempre ter conhecido a doutora Alcione, porque é exatamente quando eu conheci a Alcione por indicação, quer dizer, não foi a Alcione que eu conheci a Casa do Caminho através de um curso que a Alcione estava administrando na época. Era uma cliente minha, eu estava aqui não, estava na clínica. Ela chegou desesperada com a cachorrinha dela, eu estava em cima da minha mesa, um monte de apostila, estava tentando estudar o espiritismo através de apostila e querendo encontrar o espiritismo científico. Não deu nem tempo de eu tirar o material de cima da mesa, peguei a cachorrinha dela, dei os primeiros socorros, coloquei a cachorra no soro e nós começamos a conversar. Ele olhou para a mesa e falou assim: doutor João, que bacana que o senhor é espírita. Eu falei: eu estou querendo ser espírita. E eu estou vendo que você está lendo, estudando espiritismo científico, que legal. Não, olha, eu não sei nem o básico, quanto mais o científico. Eu estou querendo fazer um curso de espiritismo científico. E você sabe que não existe o acaso. Isso era numa quarta-feira e o curso da Alcione começaria numa sexta-feira, 2 dias depois.
Ela falou assim, João, vai lá e faz inscrição no seu curso, para esse curso. Ela saiu, eu fui até a Casa do Caminho, fiz inscrição e na sexta-feira comecei um curso com a Alcione. Desde então, a gente não se larga mais. Porque o que você falou, Rosângela, o espiritismo é muito amplo, é aberto, tem que estudar, tem tudo. Você estuda, quem estudar o Pentateuco já está bem profundo no espiritismo. O espiritismo não é fácil. E é por isso que eu falo, graças a Deus, eu tive a oportunidade de estudar o espiritismo científico com Alcione, eu tive a oportunidade de fazer filosofia espírita também, que é uma coisa muito boa, aconselho quem não fez, faça, você entendeu? E procurar compreender, compreender, estudar e ser pesquisador e não aceitar tudo sim, sim, não, não, né? Vamos ver o porquê essas coisas, né? Pessoal, eu não quero só eu, a Carol, a Eliana, ficar falando com a doutora Alcione. Eu gostaria que vocês falassem, e a Rosângela também, né? A Rosângela está conversando muito. Eu gostaria que vocês perguntassem alguma coisa, dúvida. Posso falar? Lógico! Seja bem-vinda, Neuza, pode perguntar. Não, eu queria fazer um comentário assim que eu acho que tem uma evolução muito grande realmente com nossos animais de estimação. Por outro lado, os animais que são criados para abate, né? Eles têm, eu acho que hoje eles sofrem muito mais do que sofriam, né? Há anos atrás, quando as famílias criavam lá os bichinhos para abate. Hoje em dia, esses frigoríficos, essas coisas, eu acho um absurdo o que fazem com as galinhas, com os porcos, né? E outro dia eu estava vendo uns vídeos da Nina Rosa, eu fiquei assim chocada com as coisas que ela mostra, até com os animais maiores, né, com as vacas, o que é feito, né? Isso é uma coisa assim que realmente assim me fez estar aqui nesse curso, me fez parar de comer carne, me fez ter tanta mudança na minha vida e realmente assim é uma coisa que eu acho que nós como humanos, né, como seres pensantes e a gente teria que ter uma estratégia para mudar isso, né? Porque é muito triste, né? Essa semana mesmo eu estava indo de uma cidade para outra, que eu moro aqui na Serra Gaúcha, e tinha um caminhão de galinha na minha frente, naquelas caixas. E eu juro para ti que eu parei meu carro e chorei. Porque não é possível, sabe? Não é possível que ainda o ser humano faça um absurdo desse, né, com os animais. É um desabafo, um comentário só, né? Realmente. E Alcione, te agradeço muito, porque realmente tua aula foi maravilhosa. Muito obrigada. Muito obrigada. Olha, eu vou contar uma historinha que a Alcione contava muito nas nossas aulas. Relação de mudar. Um grande cientista, no final do seu trabalho científico, ele estava em casa para completar o seu trabalho científico. Na época, tinha um filho de 7 anos, e o filho dele ficou muito feliz de estar com o pai. Ele ia toda hora no escritório. Papai, vamos brincar, papai, vamos brincar, papai, vamos brincar, papai vai brincar com você quando terminar esse relatório científico. Não, não, quero brincar agora, quero brincar agora. O que é que o pai fez? Papai pegou um quebra-cabeça e entregou para ele montar. Se você montar esse quebra-cabeça, eu paro o que estou fazendo e vou brincar com você. Aí ele falou, meu filho não vai terminar, meu filho tem 7 anos, não vai acabar nunca esse quebra-cabeça, que é muito complexo. E ele começou a montar o quebra-cabeça, em questão de 2 horas e pouco, ele completou o quebra-cabeça e foi lá conversar com o pai. Papai, está pronto. Como? Você conseguiu montar esse quebra-cabeça tão complexo? Sim, mas foi fácil, não foi difícil. Porque era assim, de um lado do quebra-cabeça tinha um mundo, e do outro lado tinha uma foto de um homem. Então ele falou assim, você consertando o homem, montando esse quebra-cabeça e montou atendendo o homem, o mundo melhora. Lembra dessa história, senhor? É, Você entendeu, Neuza? Que é exatamente que você falou. Nossa, que Como nós lindeza de vamos mudar isso história. aí? Meu Nós Deus. temos que fazer a nossa parte. Você entendeu?
Ele não vai poder esperar o outro fazer por nós. Nós Não, temos que com certeza é nós, né? Só que eu acho que fazer. eu às vezes acho que eu faço tão pouco, sabe? Eu fico Ah, pensando, dentro do meu Deus, seu, eu é quero fazer. dentro do nosso limite, Neuza. Sim, eu sei. Olha, você sabe aquela historinha também do menino que ficava jogando de volta estrela marinha no mar e o pessoal ficava falando: o que você está fazendo? São tantas que estão aí vão morrer, mas pelo menos a que eu joguei de volta vai sobreviver. Fazia pouquinho, mas fazia. Pessoal, obrigado. Vamos fazer, como eu falei para você, Alcione, aguarde, quero vibrações de todos. Vamos. Nós vamos fazer essa vibração para o nosso querido amigo que está conosco aí, o nosso amigo, o Jaldir, está passando por um problema de saúde, deu uma recidiva, ele estava com um nódulo nas costas, ele foi feito essa cirurgia, foi feito rádio, foi feito químio, estava super bem e voltou, ele vai ter que fazer a cirurgia, tá? Eu quero dar uma olhada em você, meu querido. Deixa eu ver se eu achar você aqui para eu ver você. Fale alguma coisa. Ah, Jaldir, estou vendo você. Jaldir quer falar um pouquinho sobre o seu Ok. nódulo nas costas. Se apresente, pessoal, o pessoal vê você, para a gente ficar mais fácil de a gente mandar vibrações, que ainda nós necessitamos de ver o corpo, a pessoa, né? Que não há necessidade disso, mas vamos lá. Fale um pouquinho. Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí pelo carinho e atenção de todo mundo. Meu nome é Jaldir. Tive alguns problemas de saúde pós o Covid, que desenvolveu os nódulos. E agora eu estou com um nas costas e esqueci de falar que eu estou num tórax também, João. É do tórax. Tá, mas E é igual estamos aquele. aí. Tá, aqui está na superfície, ele está profundo, ou está na O cavidade do, 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 torácica, ou só está na pele, como você me mostrou, do mandou a foto? tórax, o tórax está aqui no estômago aqui, entre aqui e a Mas costela ele aqui. está, não dentro, mas ele está fora, dá para você apalpar tudo ele, né? Tá, Sim, consigo. tá, tá certo. Então vamos assim, pessoal, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma respiração profunda para a gente já fazer uma ligação com o plano espiritual superior e humildemente pedir ajuda ao Dr. Bezerra de Menezes, à equipe franciscana, com a nossa humildade, que possamos enviar para esse nosso querido irmão Jaldir os melhores fluidos que para a cirurgia que ele vai fazer, os, o, os médicos, não só os médicos espirituais, mas os médicos da Terra, já sejam envolvidos pelos médicos espirituais, que possamos trabalhar, equilibrar todos os centros de força do nosso querido irmão. Vamos começando pelo coronário, frontal, laríngeo, coronal, frontal, laríngeo, tirando da mente desse nosso querido os pensamentos não tão bons. Vamos tirando medos, insegurança, dúvidas, deixando ele calmo e tranquilo nessa recepção de fluidos amorosos que ele já está recebendo do plano espiritual e com a nossa ajuda, através do nosso ectoplasma, que estamos emanando para o plano espiritual superior, que possa utilizar o nosso querido Jaldir. Vamos tirando desses três centros de força superior esses pensamentos não salutares, que possa acalmar seu coração, equilibrando seu cardíaco, seu esplênico, seu gástrico, cardíaco, esplênico e gástrico, limpando e equilibrando esse centro de força também. Trabalhando o genésico, equilibrando esse centro de força também, o genésico. Equilibrando assim todos os centros de forças desse nosso querido irmão. Vamos colocar através do seu cardíaco para se alojar dos seus centros de força superiores, começando pelo amor, caridade,
confiança, perseverança, que ele receba esses fluidos em forma dessas situações que ele já está recebendo. Que coloque também na mente dele o perdão ao próximo e principalmente o auto-perdão, sem julgamento, sem castigo, equilibrando todo o seu corpo físico e seus corpos espirituais. Vamos assim, já mandando esses fluidos já localizados nos nódulos da corda, das costas, quando a gente estivesse olhando para ele e fizesse um estrangulamento com ectoplasma para que esse nódulo não cresça e que fique leve, solto na hora da sua cirurgia. O que se localiza ali na costela, na parte da frente, ali perto do seu estômago, também, que seja estrangulado, para que não possa receber nutrição externa. E para isso ele precisa já mudar os seus pensamentos, as suas atitudes. Como nós sabemos que nós somos o gerente, o presidente, através do espírito, para fazer essa transformação das células não sã em células sãs. Desde já, meu querido irmão Jordi, ao deitar, faça suas orações em forma de agradecimento também a Deus, nosso Pai. E ao levantar também, faça suas orações de agradecimento, que é muito importante para nós criarmos o hábito do agradecimento. Vamos assim deixando nossos lábios abertos para liberar mais ectoplasma, para o plano espiritual utilizar no nosso irmão. E aproveitando esse momento também, que eles possam aproveitar esse ectoplasma em outras situações. Vamos assim, respirando mais uma vez profundamente, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por essa vibração para o nosso querido irmão Claudinho. Na sequência, eu vou pedir para a nossa querida Carol que faça nossas vibrações finais, não esquecendo de trabalhar o nosso grupo de vibração e as águas para serem fluidificadas. E, principalmente, mentalizemos nesse momento a água do nosso querido jardim, que seja fluidificada dos melhores fluidos adequados para o tratamento físico e espiritual desse nosso querido. Carol? Então, vamos agradecendo a oportunidade do aprendizado, a oportunidade de pertencermos a um grupo que estuda, a oportunidade, sobretudo, de estarmos dentro da doutrina espírita, consoladora, esclarecedora, e vamos juntando, reunindo os nossos melhores sentimentos, vibrando uma luz azul muito intensa e brilhante, que envolve todo o universo em paz e harmonia, envolve todos os mundos, envolve especialmente o nosso planeta Terra. Que essa luz azul de paz possa dissipar todas as trevas, toda essa nuvem cinza que está impregnando o nosso planeta, produto dos nossos ódios, das nossas revoltas, das guerras, e que essa luz azul seja derramada por todos os países, povos, nações, especialmente aqueles que se combatem em guerras, aqueles onde sua população sofra as catástrofes naturais, as agruras da guerra, que sofram a fome, o desabrigo, o desalento e a desesperança. Que essa luz azul envolva o nosso Brasil, pacificando todos os espíritos, de modo que no próximo domingo, em cada local onde houver eleição, que essa manifestação transcorra num clima de muita paz e muita serenidade.
Vibramos por todos os governantes mundiais, principalmente por aqueles que têm poder de decisão entre a guerra e a paz. Que eles sejam intuídos a governar com justiça, tendo sempre em mente o bem-estar da população. Da mesma forma, envolvemos nesta luz de paz os nossos governantes, para que também governem com justiça, sempre em benefício do nosso povo. Agora é o momento de vibrarmos por toda a natureza, tão vilipendiada, tão sofrida, tão maltratada pela má conduta do ser humano. Pedimos que nossas matas sejam preservadas, que o nosso ar seja purificado, que as águas sejam preservadas e purificadas. Vibramos para que todos os animais, todo ser vivo mereçam respeito, que seus habitats sejam preservados. E vibramos especialmente por todo lugar onde haja incêndio ou inundação, para que a natureza possa ser reparada, preservada pela vontade do Pai, perdoando as nossas atitudes incorretas. Vibramos agora pelos animaizinhos domésticos, aqueles que se encontram em nossas casas e aqueles que se encontram pelas ruas, carentes de proteção e amparo. Uma vibração especial por todos os animaizinhos contidos na nossa lista de WhatsApp, na nossa lista de vibrações, vibrando igualmente por seus tutores, para que sejam dotados os tutores de força, coragem, fé, esperança e aceitação aos desígnios do Pai. Vibramos agora por todas as religiões, filosofias, especialmente aquelas que se reúnem em torno do Evangelho de Jesus. Vibramos por toda a humanidade sofredora, pelos doentes do corpo e da alma, que eles sejam fortalecidos em sua fé, coragem, esperança e aceitação. Vibramos pelos nossos irmãos em situação de rua, pela velhice e infância desamparadas. Vibramos por todos os encarcerados, pelos vícios ou aqueles que se encontram nas prisões. Vibramos por todos os lares do mundo, especialmente aqueles em desarmonia. Mentalizamos agora a doce e meiga figura de Jesus entrando em nossas casas e a sua passagem tudo se ilumina e harmoniza. Vibramos pelos nossos parentes e amigos, por aqueles que se dizem nossos inimigos, sejam encarnados ou desencarnados. A todos aqueles a quem de alguma forma magoamos, pedimos perdão e nos propomos a perdoar também os que nos magoaram. Vibramos por todos os desencarnados, por sua amorosa acolhida pela espiritualidade e o encaminhamento aos locais de refazimento. Vibramos pelo umbral, pelas trevas, pela crosta terrestre, pelo vale dos suicidas. Que esses irmãos que já aceitaram a luz do Mestre Jesus, que possam ser resgatados pelas equipes de Nossa Mãe Maria. Neste momento, humildemente, pedimos uma vibração para cada um de nós, por todas as nossas dores, sejam elas físicas ou espirituais, que possamos aprender com a dor, possamos evoluir através dela e que, sobretudo, tenhamos aceitação aos desígnios de Deus, nosso Pai. Que nossas águas possam ser fluidificadas, as nossas, dos tutores e dos nossos animaizinhos. Que nelas sejam colocadas as energias, os medicamentos necessários ao nosso equilíbrio físico, mental e espiritual. Pedimos, então, humildemente, licença para encerrarmos a aula de hoje, dando graças a Deus, nosso Pai, por mais uma vez essa oportunidade de estudo e trabalho. Que assim seja. Obrigado, Carol. Alcione, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, digo a vocês, parabéns pelo curso, por tudo aí, viu? Obrigado, querida. Boa semana. Tchau, tchau. Boa semana, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,